Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniel Machado e sou um dos consultores da Brain Support. E o objetivo desse vídeo é demonstrar como fazer a instalação e primeiro uso do software Brain Vision Analyzer, um software da Brain Products, específico para análise e pré-processamento de dados de EEG. Eu já tinha o software instalado no meu computador e daí eu desinstalei todos os aspectos relacionados a ele para demonstrar agora como fazer essa instalação. Tá? Então, primeiramente, onde conseguir o software no site da Brain Products, né, www.brainproducts.com. Essa é a página inicial deles. Aqui do lado vocês podem encontrar várias opções. Uma delas é Download Support. Dentro dessas opções, eles vão dar a opção de registro de produto. Então, se você tem, por exemplo, já recebeu a chave do Analyzer, a chave do Recorder, vocês querem registrar esse produto, vocês vão utilizar um númerozinho que tem contido na licença e fazer o registro, tá? Então, tem um númerozinho na chave de vocês, esse número vai ser utilizado para fazer o registro. E são justamente essas credenciais, né, vocês vão criar o login vai ser esse número de registro e a senha vai ser uma que vocês vão criar, é o que vai permitir acesso aos downloads, enfim, em algumas coisas da página. Normalmente, algumas pessoas que vieram antes no laboratório e às vezes não estão mais no laboratório, essa senha acaba ficando perdida, assim como o e-mail de recuperação de quem criou, tá? Então, isso pode limitar as opções de acesso a algumas coisas, mas vocês podem entrar em contato sempre com o suporte que a gente prontamente vai disponibilizar para vocês, tá? E também tentar outros procedimentos de recuperação de senha. Bom, aqui nessa página Downloads, ele vai dar a opção de diversos softwares, né? Então, a gente está na versão 2, a última versão do Analyzer. Aqui tem as características e a versão atual, essa versão 2.2.0, que ele possui aqui um documento informativo e também o arquivo para download, tá? Ao clicar para baixar, ele vai solicitar o e-mail ou o nome do usuário, tá? Que normalmente é o próprio número associado à sua licença e a senha que foi criada, tá bom? Então, vocês vão entrar isso aqui e vão fazer o download. Só lembrando, caso vocês não consigam ter acesso para baixar, podem entrar em contato no e-mail que está na descrição desse vídeo para proceder para solicitar o instalador. Bom, eu já tenho esse software baixado, tá? Então, ele está aqui numa pasta minha no meu computador. Daí eu tenho aqui Analyzer 2.2.0. Vou executar o arquivo. Esse é o mesmo arquivo que é baixado naquele site. Esses outros arquivos que tem aqui do lado são outros complementos, tá? E aí aqui não tem muita coisa em específico a ser feito, tá? Só basicamente clicar Next, aceitar os termos de utilização. Próximo. Ele vai perguntar o local de instalação, caso você queira mudar. Enfim, no geral, esse é o local padrão no disco C, na pasta Vision Analyzer 2. Próximo. Instalar. Ele vai executar a instalação. Solicitou meu login, porque eu estou numa conta alternativa no meu computador. Mas isso, no geral, se você for o administrador, o usuário principal, não vai ter problemas. Bom, ele completou a instalação. Finalizei. Na minha área de trabalho apareceu o ícone do software. Mas se vocês clicarem, provavelmente o que vai acontecer é que ele vai dar uma mensagem de erro. Só um segundo. Pronto. Era isso que eu estava esperando. Ele deu uma mensagem de erro que é incapaz de acessar esse aspecto aqui. O que acontece? O Analyzer, ele precisa de uma licença física que parece com um pendrive, que normalmente é vermelhinho assim, tá? E essa licença física ela precisa estar instalada no computador, precisa estar conectada no computador para que o software funcione. Só que não é apenas conectar, existe um driver específico para
ler essa chave, tá? E é justamente esse erro que ele está detectando. Apesar da chave estar conectada no meu computador, não há o software para ler essa licença, tá? Então, essa chavezinha no site eles chamam de dongle, né? Daí aqui, se eu não tiver, eu vou procurar aqui também nos downloads. Daí, lembram que aqui inicialmente eu mostrei a opção do Brain Vision Analyzer 2, agora Dong Driver. E aí, ao clicar aqui, ele vai me direcionar para algumas dongles. E a última versão, a versão mais atual, é essa versão 7.54.1, né? E ela que vai me permitir acessar as informações da chave, tá? Para esse driver da dongle, você não precisa de login ou senha, eu não estou logado ainda, tá? Como eu já tenho ela baixada no meu computador, também eu não vou baixar agora. Então, aquela mesma versão é essa aqui. Eu vou executar, tá? Só lembrando, todas as vezes que o computador está me pedindo o PIN, é porque eu estou com a outra conta e não é o administrador. Então, sempre ele pede o login para o código PIN para autorizar a instalação de qualquer componente. Também não há o que se fazer de especial aqui, só basicamente next, aceitar os termos e deixar instalar. Tanto a licença do Brain Vision Recorder, para quem possui, que é um software de aquisição de dados, quanto o software de análise, que é o Brain Vision Analyzer, eles possuem uma luzinha LED dentro da chave, tá? Dentro desse conectorzinho, dentro do USB. E quando não há esse driver instalado para reconhecimento da chave, essa luz ela não acende, tá? Então, apesar de estar conectado, não está sendo reconhecido, consequentemente o LED não acende. Quando o driver for instalado, daí sim a luzinha LED vai acender, então isso é um indicativo que o software, o driver, na verdade, da dongle, ele está instalado. Enquanto termina a instalação aqui, um detalhe importante que sempre é recomendado é que o Brain Vision Analyzer ele seja executado sempre com as permissões de administrador. Como é que isso pode ser feito? Todas as vezes que for abrir, você pode clicar com o botão direito e utilizar a opção nesse caso, como não é o usuário principal, ele não permite, mas deveria aparecer aqui executar como administrador. Mas a segunda opção para não ter que fazer isso toda vez é clicar em propriedades. Então, clica com o botão direito do mouse, vai em propriedades. Daí aqui em propriedades, em compatibilidade, você vai escolher a opção que já está marcado aqui nesse caso para mim, porque eu tinha o software instalado há pouco tempo atrás, eu desinstalei, essa característica acabou ficando, executar como administrador. Eu não tenho essa permissão, então eu não posso modificar, tá? Mas nesse caso, só lembrando o caminho, clica com o botão direito, vai na opção propriedades, aqui em propriedades vocês vão em compatibilidade e marca essa opção executar esse programa como administrador, aplica, então dá OK. Todas as vezes que vocês clicarem 2 vezes no ícone para executar o programa, ele vai perguntar, vai pedir autorização sua, né, para abrir o software. Tá? Isso é uma forma de garantir que o software não vai ter problemas de permissão. O que seria isso? Dele precisar de componentes ou de acessar dados ou pastas em locais que nem todo mundo tem acesso, né? Outros usuários não têm acesso, e aí por conta disso dá erros dentro de algum processamento dentro do software. Tá? Então, essa é uma recomendação geral no sentido de utilização do software. Ainda, enquanto a gente aguarda aqui a instalação do driver, só fechar aquele aviso de erro que o Analyzer dava antes. É importante a gente ter o seguinte conceito em mente. A gente precisa de 3 pastas básicas para trabalhar com o Analyzer. Tá? Uma pasta que contém o dado bruto, né, o dado que você está pretendendo analisar. Uma pasta que vai armazenar o histórico de processamento aplicado nos dados que você vai utilizar. E outra pasta para que qualquer coisa que você queira exportar, qualquer dado, qualquer informação, ela vá parar nessa pasta.
tá? É importante que essas pastas estejam sempre em locais que sejam de acesso a qualquer usuário do computador, para impedir problemas de permissão, como eu já comentei antes, tá? Vocês podem criar isso nos meus documentos, enfim, qualquer lugar. Mas aqui eu vou fazer na área de trabalho. Eu vou criar uma pasta qualquer aqui. Vou botar o nome tutorial. Tá? E considerem que essa é uma pasta a principal numa ramificação de pastas que a gente vai criar. Dentro dessa pasta, eu criei anteriormente e coloquei 2 dados para a gente só abrir no software. Então, aqui na pasta raw data, eu tenho os arquivos de alguns participantes, na verdade de 2, o mesmo em 2 momentos diferentes. Então, eu vou colocar essa pasta dentro do tutorial, tá? Então, aqui eu estou com a pasta tutorial aberta. Eu tenho uma pasta chamada raw data, eu vou criar uma outra pasta chamada history e uma outra pasta chamada export. Bom, essas pastas elas vão ser utilizadas, vão ser indicadas o caminho dela dentro do Analyzer assim que a gente abrir o software, tá? Então, aqui em Raw Data é onde eu vou colocar os dados que foram gravados, tá? Na pasta History, inicialmente, não vai ter nada, porque o software automaticamente ele vai criar aí dentro arquivos que vão conter o histórico de processamento. Então, a partir do momento que eu criar um workspace, que eu vou explicar em instantes o que ele significa, e carregar os dados brutos dentro do software, ele vai criar automaticamente arquivos de histórico para todos esses arquivos que estão lá, tá? E a terceira pasta, que é uma pasta que também vai estar vazia, é a pasta export. Só vai aparecer alguma coisa aqui quando eu pedir para o software exportar. Então, você sabe que ela vai estar nesse caminho, tá? Um detalhe importante é que, principalmente laboratórios que têm múltiplos projetos envolvendo EEG ou múltiplas pessoas trabalhando com dados de EEG, para que não fique uma bagunça e todos os dados no mesmo local, é interessante que essas 3 pastas sejam criadas para cada projeto, né, ou para cada tipo de trabalho. Então, por exemplo, aqui eu estou explicando para vocês como utilizar o software, então tem uma tutorial aqui. Mas vamos imaginar que eu estou trabalhando num outro projeto que é só sobre imaginação motora. Então, eu vou criar uma outra pasta chamada, por exemplo, Motor Imagery. Dentro dessa pasta, eu vou criar outras 3 pastas. Novamente, Raw Data, History e Export. Tá? Para que isso? Para que eu garanta que os dados dos meus pacientes, dos meus participantes, enfim, dos diferentes projetos, eles não fiquem misturados. Então, a gente vai criar um arquivo de trabalho para cada projeto desse, tá bom? Então, a instalação já acabou. A luzinha da minha licença já acendeu aqui do lado, não dá para mostrar porque eu estou usando a webcam do notebook. Finalizei, tá? Então, agora eu vou pedir para o Analyzer abrir. Nesse meu caso, em específico, ele vai pedir o login. Lembrando que se você for administrador, ele não vai precisar dessa informação. Agora já não deu mais aquele erro, ele está executando o software, tá? Assim que o software abrir, ele vai checar os arquivos. Nesse caso, ele já carregou as informações prévias porque eu possuía um workspace anteriormente, tá? Mas deixa eu só... Não, esse é o menor tamanho que essa foto fica. Deixa eu só tentar mover aqui para o lado. Quando vocês iniciarem o software, ele deve aparecer vazio aqui. E no Analyzer a gente trabalha com o conceito de workspace. O que é workspace? Nada mais é do que um arquivo de configuração que você cria, onde você vai indicar para o software onde estão aquelas 3 pastas que a gente acabou de criar. Tá? Só lembrando, nesse caso, como eu possuo uma série de dados aqui dentro, eu possuo uma série de workspaces criados já, e ele já recuperou essas informações para abrir o último workspace que tinha sido utilizado, que no caso era esse desses participantes aqui.
Bom, então, desconsiderem os dados que existem aqui, tá? Essa é a tela inicial. Se você estiver conectado na internet, ele sempre vai abrir essa online info por padrão, tá? Então, aqui você tem acesso às mesmas informações que a gente tem no site. Basicamente, essa é a página inicial do site da Brain Products, tá? Então, aqui tem algumas informações, por exemplo, tem outros webinários, alguns webinários para acontecer. Então, aqui vocês podem ver alguns desses treinamentos online que acontecem, lançamentos, características, dicas, enfim. E daí, vamos começar ou criar o nosso workspace. Então, o software, ele é organizado da seguinte maneira. Você tem essa janelinha aqui do lado esquerdo. E essa janelinha tem 3 subabas. O Primary, o Secondary e o History, tá? Sempre a gente fica, ou na maior parte das vezes, a gente trabalha nessa primeira aba. Daí a gente tem uma janela principal, que qualquer dado que for aberto vai aparecer aqui. Né? Daqui a pouco a gente vai ver como manipular, ou como mexer com esses dados. Na parte de baixo, a gente vai aparecer algumas informações sobre o workspace ou sobre o dado em si, enfim. E essa aqui é basicamente a barra de rolagem do nosso dado. Eu já vou mostrar isso em instantes. Aqui na parte de cima do software, a gente tem uma série de outras abas. Então, tem a aba File, a aba Display, Transformation. E dentro de cada aba dessa, então se eu clicar, ele vai mudar as opções. Dentro de cada aba dessa, eu tenho conjuntos diferentes. Então, dentro da aba File, eu tenho o conjunto Workspace, Print, Views, Configuration. Se eu for para Transformation, eu vou ter outros subconjuntos aqui embaixo. Então, primeiro, para criar o meu Workspace, eu venho aqui em File e New. E o que eu vou fazer aqui agora, basicamente, é indicar para o software aonde os dados estão contidos. Então, onde é que eles estão localizados. O primeiro eu vou indicar a pasta raw files. E aí, só para vocês verem que eu usei basicamente os mesmos nomes, já para ficar algo bem intuitivo. Raw files, history files e export files. Então, clique aqui em browse. Esses dados, eles estão na área de trabalho, mas estão num outro usuário. Só um segundo. Retomando. Na aba File, eu vou clicar aqui em New, e daí vai aparecer essa primeira janelinha para que eu configure o meu workspace. Percebam que os nomes dos locais que ele está pedindo, as pastas, são os mesmos que a gente já nomeou anteriormente, tá? Raw Files, History Files e Export Files. E eu vou basicamente indicar aonde esses dados estão contidos. Então, eu estou com um usuário alternativo que não é o administrador, nesse caso, então eu vou procurar esse usuário e vou indicar lá na área de trabalho onde eles estão. Então, clique aqui em Browse, e se vocês vão fazer o mesmo para o local onde vocês salvaram esses arquivos. Então, eu vou, no meu caso aqui, procurar onde esses arquivos estão, meu computador, disco C, usuários, D-M15, área de trabalho, daí tem as duas pastas que eu criei aqui, ó, Motor Imagery e o tutorial. Então, aqui em tutorial, eu estou no primeiro, na Raw Files, eu vou selecionar Raw Files, dizendo para o software, ó, é aqui onde os dados do EEG estão contidos. Vou dar OK. E aí vou fazer a mesma coisa para o History e para o Export. Browse. Computador, disco C, usuários, D-M15, área de trabalho, tutorial. Estou selecionando o History. Então, estou falando para o software. É aqui onde eu quero que você grave os dados, os arquivos de processamento. Vou dar OK. Então, vejam que ele mudou o endereço aqui. Clicar em Browse novamente. E aí, mais uma vez, procurar o mesmo caminho. Export. Então, indiquei os 3 caminhos. Daniel, preciso fazer tudo isso sempre? Bom, na verdade o caminho aqui acabou ficando um pouco mais complicado pelo fato de eu estar com um usuário que não é o administrador, então os caminhos não estão tão simples assim. Mas vocês podem, uma outra opção é copiar o endereço. Então o raw data está aqui,
eu posso selecionar o endereço, dar um Ctrl+C nesse endereço, e aqui no Workspace, indicar, certo? Basicamente vai ser a mesma coisa, tá bom? Mas eu não sugiro fazer isso porque pode ser que você acabe colocando algum erro, ou, por exemplo, o caminho é o mesmo, só vai mudar que uma raw data, outra history, outra export, então as pessoas vão e digitam manualmente. Só que aí cometer um errinho colocando uma letra a mais, por exemplo, algumas vezes eu coloquei export